Boa noite a todos. Agradeço desde já a disponibilidade dos senhores deputados por estarem aqui hoje e nossos colaboradores que auxiliaram na organização do evento, cujo traz esse assunto que é de suma importância para o futuro do nosso país e, consequentemente, para todos nós também, principalmente os acadêmicos, que vamos entrar para o mercado de trabalho e muitas vezes não temos o conhecimento necessário de legislações e assuntos políticos. Assim, nada melhor do que dois congressistas para explanar mais sobre o assunto, tirar dúvidas e também fazer com que todos nós consolidamos uma opinião sobre a reforma da Previdência. Então, eu vou encerrar a minha fala com uma frase que eu acho que é bem propícia para o debate, que é: as pessoas devem ser respeitadas, mais as ideias debatidas. Eu desejo a todos um bom debate e muito obrigada. Obrigada, Bruna. Vamos para a apresentação inicial e individual de cada deputado, realizada por sorteio, e cada apresentação terá a duração de 15 minutos. O primeiro deputado a falar será Gilson Marques, do Partido Novo. Boa noite a todos. Tudo certo, galera? Obrigado pelo convite. É sensacional poder conversar um pouquinho. Talvez o que tem mais importante dentro da política é a educação política. É um momento muito fantástico para fazer isso, onde as pessoas estão cada vez mais se interessando. Obrigado, Pedro, pela oportunidade. A gente estava brincando, talvez eu e ele somos, dentro da bancada, os mais excluídos, porque somos os únicos do partido, e além disso somos que nos posicionaram com relação à reforma já durante a campanha, já antes de serem eleitos. Para falar sobre reforma de Previdência, eu gostaria de fazer uma brincadeira aqui e saber quem só tem um irmão ou não tem nenhum irmão, levanta a mão. Ok. Quem o pai ou a mãe tem 3 ou mais irmãos? Legal. Quem os avós tem 4 ou 5 irmãos ou mais? Alguém tem dúvida que nós precisamos fazer uma reforma? Em 1960, a média por casal era 6,3 filhos. Agora, em 2020, nós caminhamos para menos de 2. Então, nós havíamos aí uma situação de que a cada 9 pessoas trabalhando no mercado de trabalho, sustentava um aposentado. Em 2020 vai ser menos de 2. A natalidade diminuiu muito. Nós não conseguiremos manter a nossa população atual com a taxa de nascimento. Por outro lado, as pessoas passaram a viver mais. E aí vale uma diferença entre expectativa de vida e expectativa de sobrevida. A expectativa de vida é enquanto nasce. A sobrevida é quanto a pessoa pode viver em média após os 60 anos. Então, de 60 para cá, aumentou em média 5,5 anos. Nós temos aí os homens 82 anos e as mulheres 84 anos. É óbvio que um sistema que nós temos hoje, ele é insustentável. Nós não temos um equilíbrio de despesa e de crédito. Então é necessário essa reforma. Então é muito interessante quando as pessoas falam para mim: Gilson, você é contra ou a favor da reforma? Na verdade, pouco importa, eu até posso ser contra a reforma. Mas a pergunta certa é se a reforma é necessária ou ela não é necessária. E é evidente que ela é necessária, porque nós precisamos equalizar. Nós aí estamos com um déficit de 300 bilhões. Em 2017 foi 180 e pouco. Só cresce.
Para vocês entenderem o que eu estou falando, de quão grave é isso, do orçamento público federal, 52% é para pagar previdência, 15% para pagamento de funcionário público federal. Tem mais um pouco aí de assistencialismo, BPC, seguro-desemprego, e só 22% que vai para saúde, segurança e educação. Existe uma regra econômica simples que diz: os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. O cobertor é curto, você tampa a cabeça e sobra o pé de fora. Então percebe que o orçamento federal da Previdência, ele esmaga as outras necessidades? Inevitavelmente, quando você utiliza o recurso para pagamento de alguma coisa, você tira de um outro lado. Então, o fato é de que quando você diz que não quer fazer reforma, você admite esse gasto a mais de previdência, que em 2026 vai alcançar 80%. Em 15 anos, 100%. E a pergunta dolorida é: de onde você vai tirar? Vai tirar da saúde? Vai tirar da segurança? Vai tirar da educação? E isso é duro, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que a lei cria riqueza, a lei cria dinheiro, e que só porque está escrito na lei previdenciária de que alguém tem direito de se aposentar na data X para receber tal valor Y, vai chegar aquele momento e ela vai receber, porque o dinheiro não se cria através de lei. O dinheiro se cria com geração de riquezas, com geração de negócios. Na Grécia e em Portugal, eles não tiveram coragem de fazer a reforma da Previdência quando foi necessária. E aí o que aconteceu? Lá sim, por exemplo, em Portugal, eles tiveram que alterar e reduzir o valor recebido pelos beneficiários, pelos aposentados. E aí sim afetando o direito adquirido, porque lá se fez uma construção jurisprudencial de precedentes, de que o direito adquirido dessa geração não pode comprometer o direito adquirido das próximas gerações. E isso é muito interessante, porque no final das contas, quando se fala de previdência, que é um direito importante, nós estamos pagando o pato, e por isso precisamos fazer essa reforma, por uma preocupação que nossos antepassados não fizeram. E aí vêm os argumentos: ah, mas eles roubaram um monte. Verdade. Mas eles administraram muito mal. Verdade. Mas o Estado é assim, ele administra mal, ele te rouba. A previdência é ruim, melhor é que as pessoas que não tivessem, que elas pudessem fazer sozinhas. Só que nós não podemos, essa é a teoria do leite derramado, nós não podemos, com base nessa justificativa que é real, que é ok, mas não resolvemos o problema. No fundo, pessoal, eu gosto de um exemplo de que a previdência é um grande saco, e lá nesse saco tem uma quantia X de dinheiro. E você está disposto ou não de tirar aquele dinheiro para si e deixar ele mais no saco para as futuras gerações? Ou você não está disposto a fazer isso e você quer tirar mais dinheiro dele para si? Esse é o ponto. Então, no final das contas, é uma questão de egoísmo ou não. O quanto você quer fazer isso? A reforma inicial, ela previa, conforme o planejamento do Paulo Guedes, uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. Ela desidratou um pouquinho, em virtude de várias modificações na comissão especial e em plenário, através dos destaques. Conforme o estudo feito pelo IFI, nós vamos, mesmo assim, ter uma economia de 750 bilhões de reais. Mesmo com essa economia, com esse equilíbrio de contas, ainda assim, nós vamos estar com um sistema deficitário. O Brasil está quebrado. Nós aprovamos lá na Câmara, né, deputado, um empréstimo de 250 bilhões de reais.
Porque se não tivesse esse empréstimo de 250 bilhões de reais, agora em agosto não teríamos dinheiro para pagar as contas do Brasil. E isso é pouco ou mal divulgado. Então, o Brasil realmente está numa situação lamentável. Hoje, o que acontece, gostando ou não, não vai ter dinheiro, vai botar a mão no bolso e não vai ter dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar. Então, é óbvio que pensando determinada categoria, pensando determinada profissão, é óbvio que determinadas situações, algumas pessoas vão trabalhar a mais, ou algumas pessoas vão pagar a mais. Mas é o preço que se paga para nós equalizarmos essa problemática e tentarmos manter um sistema saudável para o futuro. E isso é muito interessante, porque no meu ponto de vista, um dos grandes problemas da Previdência é o grande lobby, é a grande pressão dessas categorias em específico. Porque eu defendo uma aposentadoria igual para todos, igual mesmo. Então, muitas profissões, até por motivos justificáveis, conseguem convencer os deputados, os parlamentares, de que a situação deles é especial. Ah, mas o professor, situação complicada. Ah, mas o militar. Ah, mas o funcionário público. Ah, mas o dublê. Ah, mas o trapezista. Aí o cara que enfia a faca de goela abaixo e trabalha no circo, o cara que colhe cana, o cara que trabalha na mina, o enfermeiro, o eletricista, o servente de pedreiro, o caminhoneiro. Percebe que várias e várias situações têm alguma circunstância especial que merece ou se justifica trabalhar a menos ou pagar a menos. Só que aí temos um problema. Tem uma frase de Adam Smith que disse que quando você beneficia uma determinada categoria, você prejudica todas as outras. E é isso, através dos destaques, por exemplo, foi dado um benefício para o meu voto contrário para a Polícia Rodoviária Federal. É muito interessante você ser defensor de uma maioria, porque lá nós temos uma maioria defendendo os direitos de uma minoria. E eu me lembro que eu passando nos corredores do Congresso, aí passou uma menina muito bonita e falou assim: deputado Gilson, me ajude, nós somos da categoria dos enfermeiros, nós somos em 2 milhões de pessoas que precisamos desse destaque, dessa emenda, para ter um benefício maior, para ter um direito a mais, e entre estudantes e tal, somos 2 milhões de pessoas, você topa nos ajudar? Eu falei para ela: desculpa querida, eu não vou lhe ajudar. Mas você não vai ajudar 2 milhões de pessoas? Não. Porque eu prefiro ajudar as outras 205 milhões de pessoas que iriam, se eu desse ou advogasse por esse benefício a mais por você, ter que trabalhar a mais para pagar o teu benefício. A Previdência é um sistema em que socializa o prejuízo. É isso. E essa reforma, apesar de alguns poucos pontos negativos, e ela não ser perfeita, ela não ser sensacional, ela corrige diversas distorções. Além da distorção do equilíbrio de contas, ela, por exemplo, acaba com alguns privilégios. Por exemplo, as aposentadorias integrais. O legislativo hoje, para vocês terem ideia, tem uma aposentadoria média de 26 mil reais. O judiciário de 18 mil reais, o executivo de 9 mil reais. E a média do trabalhador comum é 1.200 reais. Com a reforma, o teto vai ser para todos 5.800 reais. Então, não é que você retira o direito de alguém, é que você faz com que outras pessoas não arquem com esse prejuízo. E é interessante que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que criticam a reforma da Previdência, não consegue perceber o contexto geral, o sistema previdenciário. Eles criticam, as pessoas geralmente criticam a reforma com base na sua situação. Elas criticam dizendo: ah, mas eu vou ter que trabalhar mais.
Mas qual seria a solução? E isso é muito importante. Todas as soluções que não a reforma da Previdência são piores do que a própria reforma. Existem vários estudos por isso, algumas soluções. Imprimir dinheiro, vocês sabem que gera inflação. É drástico para os mais pobres. Todo mundo, o Brasil já passou por essa fase. Outra solução, aumento de tributo. Nós já estamos a 38% de carga tributária, aí, já beirando os 40%, muito acima de qualquer média aceitável. Nós não conseguimos estimular o empreendedorismo, e eu não estou defendendo a empresa, porque se não tem empresa não tem emprego. Outra solução, fazer empréstimos, mais juros, mais dívidas. Então, entre as alternativas possíveis, a reforma previdenciária ela é muito importante. E eu sugiro aqui, e é uma crítica que eu faço até com colegas e outras pessoas, a PEC 6, muitos criticam sem ler. Aliás, isso é um grande problema da política, porque 95% se acha pós-graduado e nunca leram um livro. E apesar de eu e o Pedro já terem definido votos, inclusive antes da eleição, tem muitos deputados, Pedro, que 2, 3 dias, além de serem definidos, não tinham lido a PEC. Não tinham fundamento por isso. Então vocês estão de parabéns por me ouvirem esses 15 minutos e vou passar a palavra aí para o deputado Pedro. Muito obrigado. Sim. Não, eu agora 5, aí tu tem trepa. Convidamos o deputado Pedro Uxai para fazer a sua explanação de 15 minutos. Ah, ótimo. Muito bom. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero cumprimentar a Bruna, em teu nome, Bruna, cumprimentar o Diretório Central dos Estudantes, cumprimentar a UNOESC, por esse processo democrático de debate, de duas opiniões diferentes, de dois pensamentos diferentes, de dois lugares sociais diferentes. E eu quero agradecer essa oportunidade, Gils, né, dessa troca aqui de experiência democrática entre nós, de pensar junto o mesmo tema, mesmo com abordagem diferente. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui na UNOESC, onde fui professor, onde fui pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação do campus de Chapecó, onde quando renunciei, uma das coisas que mais me incomodava era o direito da juventude estudar, e fui o autor do artigo 170 das bolsas de estudo que tantos jovens já estudaram nas nossas universidades, como o artigo 171, como o PROIES, que hoje é uma lei federal de bolsa de estudo, que tem mais de 15 mil só em Santa Catarina recebendo, como fui relator da lei das universidades comunitárias, como também fui relator da lei que permitiu a remissão de aproximadamente 150 milhões da UNOESC, que deixou de pagar ao governo federal do imposto de renda recolhida de professores e funcionários. Então, estou feliz de estar aqui, nesta noite, participando de um debate aberto e democrático. Reforma da Previdência. Eu já votei em reforma da Previdência. Votei em 2013. Teve já a reforma da Previdência Fernando Henrique Cardoso, teve a reforma da Previdência em 2003 do presidente Lula. O PSOL é filho da reforma da Previdência em 2003, porque ela foi dura também. Teve em 2005, teve em 2013. O Temer não conseguiu fazer. Então não é verdade que nós não temos feito várias reformas. E entre elas o que marca, a partir de 2013, nenhum trabalhador do regime geral pode se aposentar acima do teto do INSS, 5.839. A partir de 2013 também, todos os servidores concursados em Joaçaba, ou no governo do estado, ou no governo federal, estão impedidos de se aposentar acima do teto de 5.839. Acima disso, previdência complementar como FUNPRESP, ou previdências complementares nos vários órgãos do governo. Portanto, isso está resolvido em grande parte. Por isso que os novos concursados não têm como se aposentar acima do teto. Até para deixar claro um pouco isso. Segundo ponto,
A Previdência Social, que tem o conceito do direito das pessoas envelhecer com dignidade, é um direito humano ou não é? Junto com a assistência, junto com a saúde. Esse conceito de Seguridade Social, que está na Constituição de 88, do Ulisses Guimarães, do MDB, do PMDB, que foi o grande artífice da Constituição. O Bolsonaro queria destruir esse conceito e implantar o regime de capitalização, onde tiraria o governo, tiraria o empregador e só deixaria o trabalhador. Em 30 países que foram implantado este regime de capitalização, 18 já voltaram atrás e fracassaram, e há um processo de empobrecimento dos chilenos, dos argentinos, dos peruanos, dos mexicanos, etc., nesse regime de capitalização. Portanto, isso pelo menos nós conseguimos segurar. Estava a proposta também de que não precisava nem aumentar a inflação na aposentadoria. Nós conseguimos recuperar, e pelo menos a inflação tem que manter na Previdência Social. Terceiro lugar, quando se fala em previdência pública, quando se fala em aposentadoria, nós estamos discutindo aqui um direito fundamental e humano dos nossos pais, dos nossos avós, ou nós no futuro, de se aposentar, ou não. E o que é essa proposta? O centro, o coração dessa proposta, que para mim ela é criminosa, porque ela mexe com os mais pobres, com os trabalhadores e principalmente no regime geral da Previdência, dos que ganham 1, 2, 3, 4 salários mínimos ou até o teto do regime geral. Por quê? Põe 65 anos para um homem, 62 para uma mulher. Acabou o tempo de contribuição, agora é a idade. E quem é moleque ou a menina que começa a trabalhar cedo, poderiam se aposentar mais cedo. O meu filho que começou a trabalhar aos 25 anos, pode se aposentar mais tarde. Mas quem começou aos 16, poderia se aposentar mais cedo. Não, vai ser 65. Em segundo lugar, na produção, eu pergunto para vocês, eu tenho 56 anos, eu tenho a mesma energia que tinha 30? Não. Quem vai contratar no comércio de Joaçaba pessoas de 50 anos? Vão no comércio e vê se tem alguém acima de 40. Ou em faculdade, escola particular pública acima de 50. Em 62, 63, em trabalho braçal, quando tu começa a diminuir a produtividade e tem um monte de jovem querendo trabalhar. Por que não dar oportunidade para os jovens e permitir a aposentadoria? 40 anos de carteira de trabalho assinada? Para as mulheres, 35. Vê quem tem condições de comprovar 40 anos de carteira de trabalho assinada. 35 anos de carteira de trabalho assinada, para ter aposentadoria integral. Mas olha a maldade, que vão tirar 80 bilhões, mas com a base de cálculo alterada. Não mais sobre os 80% dos teus salários. Quando eu comecei a dar aula, eu dava uma disciplina por semana. Vai contar tudo isso para a base de cálculo para tirar a média. Não mais 80%, mas agora os 100%. 65, 62, 40 e 35, não mais só contribuição, mas idade, e com a base de cálculo menor. Está aí 84% da economia de R$1 trilhão. Ou, em 20 anos, 4,5 trilhões de reais. E pensão por morte, querido das viúvas, que são maioria viúvas, poderá, se tiver alguma renda formal, não receber nenhum salário mínimo, mas R$598. Ali eles vão tirar 160 bilhões, querida das viúvas e viúvos desse país. Elas que estão chamando de privilegiadas. Mas certamente não são as filhas dos militares das Forças Armadas que vão ter pensão por bom tempo integral. Não é essas não estou falando delas. Terceiro lugar, quem ganha aqui R$1.364 a R$1.996, acabou teu abono salarial. São 10 milhões de brasileiros que vão perder. E do regime geral, a média salarial é R$1.371. Não são privilegiados que vão pagar conta dessa reforma da Previdência. Portanto, o que tem que discutir aqui, qual reforma da Previdência que a gente quer. Essa que estão propondo, já votada em primeiro turno, que faz essa economia, mas então vamos discutir economia agora.
Vamos discutir economia. Quantos milhões o município de Joaçaba recebe por ano do FPM? 16, 17 milhões. Quantos que os aposentados recebem de Joaçaba? Quantos? Da MOC, 503 milhões de reais. O FPM da MOC, 108 milhões de reais. Esses 148 milhões, para os bons economistas desse país, fica embaixo do colchão? Ou os aposentados de Joaçaba gastam em Miami, no Japão ou na China? Ou gastam no comércio aqui? Compra comida aqui, compra roupa aqui, compra o sapato aqui, compra o remédio aqui, compra o material de construção, o insumo para a agropecuária, ou o médico, ou o dentista, ou combustível, qualquer coisa. É o melhor instrumento de distribuir renda do mundo, a aposentadoria. Distribui as oportunidades para a juventude ficar aqui, movimentar a economia aqui. A hora que tu manda para o setor financeiro, concentra a renda e o povo vai embora para onde vai o dinheiro. É opção política. É opção política. É a opção que se faz. E aí vem o debate da economia. É a previdência que vai fazer crescer a economia, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, a panaceia da propaganda? Ou é a política econômica gerando 4, 5 milhões de novos trabalhadores com carteira de trabalho assinado, para ter 4, 5 milhões de novos contribuintes para a Previdência, para contribuir e equilibrar a Previdência? Por que até 2015 tínhamos dinheiro sobrando, inclusive o governo Lula, o governo FHC, o governo Dilma, pegavam 20% da Previdência para gastar em outro lugar? Nunca vi um aposentado sem dinheiro, sem receber em dia. 16, 17, 18, desde 15, desemprego. É evidente que a Dilma também errou quando colocou o Levi lá de ministro e produziu aumento da taxa de juros e produziu processo recessivo também. Temos autocrítica a fazer também. Mas 3 anos, 4 anos de desemprego. O problema da Previdência não é a Previdência, porque já foi resolvido o teto. Tem alguns privilegiados? Identificamos privilegiados. Identificamos todos eles. Como teve o entendimento de nós, deputados, que tínhamos uma contribuição complementar privada, acabou. Entendeu? E eu tinha essa contribuição também pessoal, 8 anos contribuí, e tem lá o valor que eu ia ganhar, uns R$1.000 acima do teto. E não tem problema, pode acabar. Para mim essa não é a questão. Para mim a questão é a economia, é a previdência, é o direito de envelhecer bem. Esse é o direito de envelhecer bem. Portanto, um governo, porque essa conta de tanto por cento da previdência, 50%, tá bom, então pegamos isso. Só que fica 2 problemas não resolvidos aqui. O primeiro é o pagamento de juros e serviços da dívida. Só no ano passado foi 1 trilhão e 46 bilhões. Daí dá 40, daí tu monta outro tipo de cálculo sobre o custo total. Segundo, dizem que vai sobrar mais dinheiro para a saúde e para a educação, para os gastos chamados primários. É mentira. Porque foi votada uma emenda constitucional que congelou para 20 anos os investimentos em saúde, educação, assistência, previdência, etc. Essa aqui é a realidade, meu. Então vamos discutir economia. Vamos discutir o papel do Estado no indutor do desenvolvimento. Vamos botar crédito no setor produtivo para gerar emprego. Até 2015 o setor público e privado bancário botava 2,8 trilhões de reais na economia. Agora está pondo 700 bilhões. Será que esse não é o problema? E nem sou eu, é um liberal que falou isso. André Lara Rezende, Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES do governo Temer. André Lara Rezende, filiado no PSDB. Não estamos falando aqui de outra perspectiva. Então nós temos que discutir previdência, sim. Mas onde que vai sair a conta? A conta da economia dos pequenos e médios municípios? A conta dos que ganham, então, no regime geral da Previdência? A conta daqueles que menos recebem no país e as próprias viúvas, o abono salarial. Portanto, é uma opção política, é uma opção ideológica. Fazer o Estado cada vez menos produtor das políticas públicas e cada vez menos indutor do desenvolvimento econômico. É uma visão econômica. E eu acho que aqui é a minha divergência com o Gilson, né? E eu acho que essa é a construção dialógica aqui, e sincera e ética que nós estamos fazendo aqui. Por que Portugal está crescendo?
porque o Estado induziu a economia. E é o que mais cresce na Europa. Quebrou lá, porque eles meteram ajuste fiscal, austeridade fiscal, desemprego, tirando o recurso público da economia. Por isso que eles quebram esses países. Argentina, 4 anos de agenda ultraliberal, 51,7% das crianças com pobreza, 13 passam fome. Então, é uma opção política. Eu prefiro, e eu disse na Fiesc, na Federação da Indústria de Santa Catarina, no debate sobre a Previdência, quando começa a tirar da aposentadoria, da saúde, da educação, de todas as políticas públicas e sociais, transferindo para o setor financeiro, eu disse, eu tenho que fazer uma opção aqui. Eu perguntava para eles, vocês querem que eu vote no capitalismo improdutivo, especulativo, que mais ganha nesse país, ou no capitalismo produtivo? E quando eu voto para tirar o dinheiro de Joaçaba, daqui 3 anos vocês vão ver, nós vamos vir fazer a conta aqui, o DCE podia promover, Bruna, daqui 2 anos, daqui 3 anos, esses 148 milhões em Joaçaba hoje para a Previdência, quanto vai ser daqui 3 anos? Que termina a transição de 2 anos, que daí tu joga para 5, 10, 15 anos a mais. O menino do rádio, vou terminar então, como que vai ser a economia? Se vai tirando dinheiro da economia, do setor econômico, do setor produtivo, da indução do consumo. 80% do PIB nesse país vem do consumo das famílias. Como é que tu tira? E aí os filhos e netos vão ter que cuidar os velhos lá. Tem que ter uma vida boa, tem que ter uma decente previdência para você ter uma morte boa. Meu pai morreu aos 87 anos e eu disse que ele teve uma morte boa, porque em 15 minutos ele faleceu. E ele, como católico, rezou antes de morrer e rezou para manter a aposentadoria dele e da mãe. Porque os últimos 30 anos, ele e a minha mãe viveram com dignidade, com 2 aposentadorias e viveram decentemente. Os filhos e netos puderam tocar suas provisões, poder tocar seus estudos, porque a gente sabia com certeza que meu pai e minha mãe estavam tendo dignidade. Nós estamos falando de gente quando se fala em aposentadoria. Não é só número, não é só economia, não é só ajuste fiscal. É o que nós queremos para esse Brasil. Por isso que eu votei contra, mas a favor do povo brasileiro. Passaremos agora à primeira rodada de perguntas entre os deputados. Cada deputado fará 2 perguntas referente à temática ao outro deputado. As perguntas serão intercaladas entre cada deputado. Haverá 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 para a tréplica. A gente faz o sorteio de quem vai fazer a primeira pergunta e aí depois segue a ordem. Quem fará a primeira pergunta é o deputado Gilson Marques. 1 minuto para a pergunta. Pedro, você disse que não tem privilegiados e tal, mas assim, 3% de todo o déficit, de todo o recurso previdenciário, somente 3% vai para os 20% mais pobres. 41% de todo o recurso da Previdência vai para os 20% mais ricos. Você argumentou, e eu concordo, que era bom que todos tivessem uma aposentadoria boa, uma aposentadoria alta. Eu também, podia ser 5 mil para todo mundo. O problema é que não tem recursos, o bolso está vazio. E a pergunta é, qual é a solução? Porque os problemas nós sabemos. Qual é a solução que você sugere para que a gente resolva os problemas, tanto do déficit, como para a gente inverter essa ordem de beneficiários e privilégios dos ricos receberem tanto? Gilson, eu acho que é uma pergunta muito importante porque ajuda a esclarecer. Tem situações de setores do judiciário, de juízes, de promotores ou de agentes públicos antes de 2013 que se aposentaram integralmente. Mas a pergunta que eu faço é direito adquirido e não tem o que fazer.
Nós já resolvemos desde 2013, e votei a favor, que nenhum servidor público do judiciário, do executivo, do legislativo, possa se aposentar acima do teto. Portanto, todos isso que eu concordo com o Gilson, mas não foi resolvido em tempo antes de 2013. Isso já está resolvido. O que é direito adquirido, mantém-se e não tem o que fazer. Eles esperar essa geração deixar de estar no serviço público ou da aposentadoria. O segundo se resolve, política econômica, aumento da receita em quem não paga imposto e a previdência nesse país. E aí a gente podia discutir setores econômicos que não pagam imposto, lucros e dividendos, como o setor financeiro, que faz o Banco Itaú tirar 9 bilhões, e se alguém ganha mais de 2 mil aqui, paga imposto de renda. Só o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre a renda nesse país, e não conseguimos enfrentar esse debate. E terceiro, se tem privilégio, tem que enfrentar. E nós vamos viver, Gilson, nós vamos viver quando eu discutir das Forças Armadas lá, que tem um projeto de lei complementar. Lá nós vamos ver se eles vão manter a atual situação deles, ou melhorando a situação deles, não mexendo na pensão das viúvas, nem a aposentadoria que se chama de reserva do soldo que eles vão receber. Eu podia até depois falar em números aqui. Então tem setores que a gente podia enfrentar. As Forças Armadas é um setor que nós poderíamos enfrentar, que eu chamo de privilégio. Eu não quero guerra, 140 anos não fizemos guerra, e precisa enfrentar esse debate. Precisa enfrentar esse debate, porque o déficit da Previdência nas Forças Armadas dá 43,9 bilhões. E quero ver como é que vão aprovar lá o projeto de lei complementar. Até porque, para eles, não vai contar os 100% de todos os teus salários ao longo da vida. Vai contar o último salário. Se um oficial ganha 20 mil, no mês de julho e agosto vai se aposentar, vai para a reserva, vai ganhar 20 mil. Não. Porque quando for para a reserva, aumenta a patente, aumenta o soldo e aumenta o valor. Então, disso tudo vai dar 87 bilhões a mais. Quando dá renúncia, e termino, renúncia também na reforma da Previdência para os ruralistas de 84 bilhões, aí sim é privilégio e é imoral o que foi votado na Comissão Especial para Ruralista, 84 bilhões. 1 minuto para a réplica, Gilson. Desculpa, deputado, mas eu não encontrei nenhuma solução. Você falou abertamente só política econômica. Isso não é uma solução, é um termo muito genérico. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito da sua autocrítica, porque o governo PT fez 16 anos, o deputado está no 3º mandato, e não tem nenhum projeto aí para tributar lucros e dividendos, enfim, todas as outras sugestões que você me disse, que, aliás, não tem nada a ver com reforma previdenciária, e sim, se discute lá na reforma tributária. A verdade, como eu disse, ela é dura, a gente precisa enfrentar. E falar de reforma da Previdência tem que ter coragem, porque ela é impopular. Existe, pelo menos no início do ano, até mês de maio, a impressão de que as pessoas, elas apoiavam os parlamentares que não gostavam da reforma. É uma ilusão. Hoje a população entende que ela é necessária. Ela é dura em certos pontos, mas ela é necessária. E não há nenhuma outra solução cabível senão a própria reforma. Obrigado. 1 minuto para a réplica. Então, Gilson, quando eu faço autocrítica, eu fiz a autocrítica da política econômica do Levi, quando ele foi ministro da Fazenda. Segundo lugar, nós fizemos as reformas da Previdência que definiu o teto. Foi nossos governos que definiram o teto para combater privilégio. 2003, regime geral 5.839. 2013, para o servidor público, teto 5.839. Em segundo lugar, em relação à política econômica, eu nos meus 15 minutos comentei. É botar crédito, é induzir o desenvolvimento econômico para gerar emprego nesse país. Gerar massa salarial, gerar consumo para gerar contribuição. E antes da reforma da Previdência, tinha que fazer a reforma tributária. Mas nós não fizemos por várias tentativas, porque a correlação de força lá dentro daquele Congresso está mais para banqueiro
que para o povo defender os interesses. Não conseguimos fazer e é uma luta grande e necessária. Deputado, o senhor tem o seu 1 minuto para fazer a sua primeira pergunta. Então, Gilson, eu queria fazer a pergunta em relação ao regime de capitalização. Se diz que a Previdência está quebrada com a contribuição do trabalhador, do empregador e do governo. E vocês defendem que só o trabalhador contribui para a Previdência. Me responde, como é que tu equilibra a Previdência com o regime de capitalização? Quanto custa para o governo a transição de quem hoje está trabalhando e não vai receber o novo contribuinte? E terceiro, como que tu vai efetivamente resolver o problema de um mínimo previdenciário, que é um mínimo justo de aposentadoria, só o trabalhador contribuindo? Queria discutir um pouco, porque é uma questão ideológica, que vocês defendem o regime de capitalização, sem governo contribuir, sem patrão. Como vocês equilibram a Previdência e que aposentadoria vai ter para o trabalhador brasileiro? Essa pergunta é muito legal, apesar de inoportuna, porque caiu a capitalização, só para vocês entenderem. É uma pena que caiu a capitalização. Mas é muito interessante porque o discurso, vocês podem perceber, vão entregar o dinheiro para o sistema financeiro, que lucra muito, é o capitalismo malvadão, o banco vai receber muito dinheiro das pessoas. Ué, mas quando é para o segurado capitalizar o seu próprio dinheiro é ruim? Qual é o problema com o lucro? E mais, qual é o problema se o sistema privado bancário vai lucrar? Nós temos uma falsa ideia de que o lucro é ruim, que o lucro é maligno. Mises tem uma frase de quem condena o lucro advoga para o retrocesso. Nós temos que parar com essa ideia de distribuição de renda. Isso é um conceito socialista que não dá certo. O que a gente precisa é não se preocupar com dividir o bolo, mas fazer com que ele cresça e ter mais um bolo, porque só assim a gente consegue resolver o problema da pobreza. Desigualdade social é uma ilusão, não tem problema nenhum se eu sou classe média, ele é rico e a partir de amanhã ele se tornar bilionário. Percebe que a desigualdade social aumentou? Não tem problema nenhum com isso. A forma de ser todo mundo pobre é ir para Cuba, pronto, não tem desigualdade social. A capitalização que se queria fazer no Brasil ia se garantir o mínimo e é diferente da chilena. A chilena, ele só capitaliza o percentual que é descontado do salário e aí sim ele recebe um valor mínimo. No Brasil, iria se garantir o salário mínimo. E outra, seria o sistema de repartição nocional. É o sistema sueco, onde você, além de garantir o mínimo, o valor da contribuição ele seria somente considerado para fins de cálculo, mas de qualquer forma, esse dinheiro seria utilizado para pagar o valor dos aposentados. Por isso que na atual situação é óbvio que não daria para fazer um equilíbrio instantâneo de contas, mas ao longo prazo se daria. E isso de uma forma conjunta com a economia de R$1 trilhão, que na verdade esse termo nem seria economia, porque deixa de ser déficit, a gente iria conseguir colocar pelo menos o nariz de fora da água e conseguir que as pessoas capitalizassem. E mais, isso iria passar por um estudo, uma educação financeira das pessoas, para que elas sejam educadas a não confiar no Estado. O que nós estamos vivendo agora é justamente porque o INSS, a Previdência Pública não é confiável. E se todo mundo tivesse esse conhecimento e essa possibilidade, iria sim capitalizar. Eu tenho certeza que vocês teriam, se tivesse essa chance de escolher a capitalização e não o INSS. Boa. Eu tenho 1 minuto, né? O senhor tem 1 minuto, senhor. Eu acho que é interessante esse diálogo, porque o Gilson expressa que a distribuição de renda, ele é um mal em si mesmo que o Estado brasileiro faz. Portanto, é uma concepção. Eu entendo que o Estado brasileiro precisa fazer políticas públicas que distribuam renda. E a aposentadoria é o melhor instrumento de distribuir renda e oportunidade para o povo brasileiro, para movimentar a economia atual nos vários municípios do país e garantir o envelhecimento com o mínimo de dignidade. Segundo lugar,
Quando tu capitaliza, quem aqui está aposentado, os que estão trabalhando que sustentam o aposentado. Os que estão trabalhando agora com o regime de capitalização, quem é que vai bancar a aposentadoria de vocês? Não vai ter mais ninguém. Nem o governo, nem o empregador, nem o trabalhador, porque ele vai ter uma conta pessoal. Por isso que o governo não conseguiu nem fazer a conta dessa criminosidade que ia fazer, e a Previdência é segura e nunca nenhum trabalhador deixou de receber a Previdência. É decisão política. Deputado Gilson tem 1 minuto para réplica. Pois é, distribuição de renda. Fui numa palestra do Ciro Gomes, ele fazia Brasil afora, Política Nacional de Distribuição de Renda. Eu levantei a mão e falei para ele assim, é muito legal essa tua filosofia de distribuição de renda, vamos começar distribuindo a tua. Porque o socialista gosta de dividir o dinheiro dos outros. E esse que é o problema. O dinheiro não se cria, o dinheiro não se distribui, ele se cria. Nós temos que programar essa geração de riqueza. E se tem uma coisa que faz gerar riqueza, é tirar o Estado da frente, o Estado não atrapalhar. Distribuir o que tira das pessoas. Gente, Bastiat já dizia, o Estado não consegue entregar para as pessoas sequer o que ele tirou delas. O percentual é muito pequeno. É só, como eu disse, 22%, ele é o fim em si mesmo. Acreditar nessa balela de distribuição de renda é advogar para o retrocesso. Nós vamos caminhar para Cuba, para a Venezuela. Você tem direito à sua segunda e última pergunta. A pergunta, emendando na anterior, você falou bastante dos privilegiados e que a gente não identificou e tal. Eu identifico uma coisa que a gente conseguiu corrigir nessa reforma, que foi, por exemplo, acabar com a aposentadoria especial dos parlamentares. E eu, por coerência, renunciei à minha. E você não acha uma incoerência você fazer parte desse sistema, receber a aposentadoria especial parlamentar, sendo que quem vai pagar esse privilégio são os mais pobres? Eu acho que é interessante, porque nós tínhamos, como previdência complementar de nós deputados, contribuir, por exemplo, eu pago R$641, que é o teto do INSS, e pago R$3.713, que é a previdência complementar de deputados. E nós tivemos tranquilamente todo o debate que, eliminando isso, não tem problema. Eu contribuí em 8 anos, R$185 mil desse salário de R$3.713 e daria para mim, acima do teto, R$964 no mês de fevereiro que eu tive lá na consultoria da Previdência Complementar. Então me daria R$6.700 a R$1.800. Eu quero responder também de outra forma. Eu deixei a pró-reitoria da universidade, me dedico integralmente na minha função pública para assumir a responsabilidade pública de tudo que eu faço, de todas as lutas que eu faço. Mas não tem problema nenhum terminar essa aposentadoria. Eu vou me aposentar com 6 ou 7 ou 5 e pouco, porque eu 30 anos contribuo para o limite. Então, não vejo problema. Se é considerado imoral, é complementar e eu paguei, não tendo problema se eles vão devolver ou vão deixar no outro fundo. Para mim, isso é tranquilo. Agora, o que não é, e o que me incomoda, é a construção discursiva que o meu colega fez há pouco, da distribuição de renda e o papel do Estado. Esse é o debate profundo. Em última instância, esse é o debate. Eu deveria, quem sabe, não contribuir com 4 milhões aqui para o Hospital Santa Terezinha, em Joaçaba, e deixar para que a pessoa que tem câncer não ter SUS. E a minha amiga, que está com câncer, que paga R$29 mil cada procedimento particular, sem a participação do Estado, que é o imposto pago que tem que devolver em educação, em saúde, em previdência e aposentadoria. Eu tenho o maior orgulho de ver alunos da UNOESC recebendo a bolsa do artigo 170. É dinheiro público, é dinheiro dos impostos. É tão bom ouvir isso para quem tem a compreensão que o conjunto dos trabalhadores não tem a condição, se não tiver saúde pública,
se não tiver aposentadoria pública, se não tiver indução do crédito público, por Minha Casa Minha Vida, etc, etc. O Estado é necessário para distribuir renda nesse país. Quando defende o fim do Estado, ou Estado mínimo, para a elite é bom, para os ricos é bom, para a classe média é bom, mas para o conjunto do povo brasileiro é uma tragédia social, é aumento da desigualdade social, é uma opção pública, é uma opção política que se faz. Eu não admiro aqueles que dão incentivo para os ruralistas de 84 bilhões e tira dos pequenos que ganham 2, 3 salários mínimos, 800 bilhões na reforma da Previdência. Deputado. Por essa concepção. Deputado Gilson tem 1 minuto para a réplica. Eu acho interessante a distribuição de renda. A dona Maria, ela trabalha na comunidade, ela não consegue ninguém que pague R$2.000 para ela, porque custa R$1.000 de salário, mais R$1.000 de encargos. Aí o que ela faz, ela lava a roupa para fora. E aí ela consegue, fazendo isso, captar R$900, R$1.000. Mesmo assim, o Estado consegue roubar dela 35%, 40% através de tributo, no arroz, no feijão, no gás. E ela pega, o Estado pega, rouba dessa pessoa 35%, 40%, e ele escolhe o que fazer. Aí o Estado acha, por exemplo, que financiar a Universidade Pública Federal, por exemplo, que é acessado só para 3% da população, mas 100% paga, inclusive a Dona Maria, que isso é uma coisa boa. Melhor que não tirasse, esse dinheiro tem que ficar na classe trabalhadora. Prejuíza os pobres a distribuição de renda, porque tira dos pobres e sim dá para os ricos. Deputado. Deputado Pedro, 1 minuto para É um bom debate. É isso. A ideia de Estado mínimo ou Estado ausente da vida das pessoas ou a indução de um desenvolvimento. Eu não vi nunca no Brasil se desenvolver e distribuir renda sem a participação do Estado, sem a indução do desenvolvimento do Estado brasileiro. Em segundo lugar, a reforma tributária que está em xeque, quero ver o que o Gilson vai votar na reforma tributária. Você vai tirar o imposto sobre o consumo das famílias brasileiras e colocar nas grandes fortunas, nos lucros e dividendos, nos banqueiros que tem 1 trilhão, ou não? Nós vamos ver coerência aí. Porque não é tirando do aposentado que vai melhorar a sociedade brasileira. Não é. Esse é o discurso. Quem vai pagar a conta? Para mim não é o problema os impostos. É quem paga os impostos e o que é feito com ele. Eu quero sonhar um dia 20%, 30%, 40%, 100% dos jovens estudar em universidade pública. Quero sonhar um dia essa universidade comunitária ser pública, comunitária, não. Deputado Pedro, você tem a sua segunda e última pergunta. Eu vou fazer, Gilson, aqui, eu estou gostando, porque... vamos falar de economia, então. A MOC recebe 503 milhões por ano dos aposentados aqui. Só Joaçaba 148 milhões. Com a reforma da Previdência, vai jogar a gente 5, 10, 15, 20 anos para se aposentar. Esse dinheiro não vai ser colocado na economia, no consumo, na renda, no emprego e na geração, inclusive, de tributos. Como é que você entende de resolver o problema da juventude aqui na região, quando estão se formando aqui profissionais da universidade, para que eles possam fazer opção aqui da região, se parte do dinheiro que é depositado hoje, logo ali na frente, não será mais em função da redução dos valores da aposentadoria e da extensão e da exclusão previdenciária. Onde é que está o caminho para crescer a economia aqui na região? Se parte do dinheiro que injeta na economia e no consumo vai ser tirado. 3 minutos para a resposta. Eu acho interessante porque toda essa sistemática de política pública nos levou na situação lamentável que nós temos hoje. E é essa exatamente a estratégia que foi feita durante os 16 anos. E agora estamos tentando consertar. E outra, Estado mínimo é despesa mínima. Hoje o Estado, ele custa muito. Aliás, todo mundo, quando ascende um pouquinho financeiramente, a primeira coisa, inteligentemente, o que faz é chutar o Estado. Ele contrata ensino privado, um plano de previdência privada, um plano de saúde privado, porque o Estado...
ele só faz uma coisa bem: cobrar e ter péssimos serviços. Então, Estado mínimo não significa ausência e não significa Estado fraco. Hoje nós temos 151 estatais que só dão prejuízo, interferência, protecionismo. Para a vida privada, para as pessoas físicas, é tudo proibido, obrigatório e regulamentado. Para o setor público, tudo pode mais, com o pretexto de ajudar as pessoas. Coleta e rouba os tributos das pessoas e vão dizer que vão conseguir que elas conquistem as coisas, os seus direitos sociais. Mas tudo que o Estado entrega para vocês, antes ele tirou muito mais. E essa é a grande realidade. E esse dinheiro que ele diz que vai ser injetado aqui para que se gaste na economia, é um dinheiro virtual. Ele não foi criado, não foi gerado riqueza. O que existiu foi impressão de dinheiro, o que gera inflação. Vai ser posto mais dinheiro no mercado, o que acontece, gente? Menos produtos à disposição, mais oferta de dinheiro, o preço sobe, quem paga a conta são os pobres. Isso não dá certo, não deu certo já no Brasil. É uma ilusão achar que imprimir dinheiro, dar para as pessoas, esse dinheiro vai ser injetado esse dinheiro não existe. O que a gente precisa é que o Estado deixe de atrapalhar, deixe de criar normas, deixe de criar regulamentações, deixe de expoliar através de tributos, porque com dinheiro no bolso nosso, a gente consegue contratar o que a gente quer, comprar o que a gente quer e empreender. Hoje a gente não consegue fazer isso, porque mais do que 40% a gente tem que dar para o Estado. E achar que o Estado faz um bem para nós, é se auto-esfaquear. Vocês percebem que o Estado não dá conta disso. Eu não quero ele resolvendo e pagando as minhas coisas. Eu quero fazer isso por mim mesmo. E se o dinheiro não puder, não precisar ir para ele, ficar para que eu faça as escolhas, o quanto melhor. Eu acho que aqui, para mim não é dinheiro virtual a pessoa ir lá no mercado comprar da sua aposentadoria comida, roupa, sapato, pagar luz, pagar água. É concreto e gera emprego, gera consumo e gera economia. Segundo lugar, eu tenho uma concordância na necessidade da reforma tributária, que ela é extremamente injusta e regressiva. Tem que ser progressiva, tem que tirar quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Essa é a minha proposição. Agora, para quem ganha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais, prescindir de Estado. Quem ganha 1 milhão por mês não precisa de Estado, chuta o saco do Estado. Não precisa de Estado. Não precisa de Estado. Mas os agricultores não têm como prescindir. Não, é que eles querem o Estado para eles, para os grandes, para a elite. Deputado Gilson, 1 minuto para a tréplica. Na verdade, se tem alguém que não quer mais o Estado atrapalhando, são os ruralistas. Toda hora é uma fiscalização, vigilância sanitária, tributação, se não controle de agrotóxico, que não é no produto, é na produção. Eles querem liberdade, as pessoas querem liberdade, e só dando liberdade a elas, elas vão ter responsabilidades. Nós não queremos sucesso, lucro do setor financeiro, não é. E se eles lucrar, quanto melhor. Aquele dinheiro depositado, ele vai ser utilizado para emprestar para um outro empreendedor. E se o Estado não meter a mão, através de tributos, eu dizer que não é mais 40%, é 20%, vai ter mais gente investindo. E com mais empresa tem mais emprego, e aí sim mais arrecadação. Mas o pretexto de entregar para as pessoas é sempre cobrar cada vez mais. Encerrada esta primeira rodada de perguntas, vamos iniciar agora a segunda etapa com a participação da plateia.
Pedimos que os indivíduos que têm interesse em fazer perguntas levantem a mão. Eles serão selecionados pela equipe do DCE. O indivíduo que for fazer a pergunta, por favor, diga o seu nome, o curso, ou enfim, e a cidade de origem. E, por favor, que a pergunta seja objetiva. Nessa rodada, teremos 1 minuto para a pergunta e 2 minutos para a resposta de cada deputado. A ordem da resposta será feita por sorteio, depois da pergunta elaborada. Por favor, quem tem interesse em fazer pergunta, levante a mão. Minha pergunta vai para o... Os 2 deputados responderão a pergunta. Ok. Por favor, o seu nome, o seu curso ou profissão e a cidade de onde você fala. Meu nome é Antônio Eléo Fonseca Júnior, eu sou acadêmico de medicina e eu sou natural de Campos Novos. Entendendo que havendo uma mudança na pirâmide etária brasileira, não aprovar uma reforma agora, ao meu ver, seria equivalente a tentar construir uma pirâmide de cabeça para baixo. Ela não se sustenta. Eu serei bem objetivo, eu gostaria de saber qual seria então a possível alternativa para a não aprovação dessa reforma. O primeiro deputado a responder tem 2 minutos. Pedro, pode responder. Eu acho que esse é o grande debate, porque é uma opção política. Como nós já tivemos várias reformas da Previdência, tu discute receita e despesa. Então a discussão, por exemplo, eu pessoalmente, acho que deveria manter idade e contribuição, mas aumentando a idade e aumentando a contribuição ao longo do tempo, e até um limite. Então eu não tenho, não, todo mundo é contra, eu sou contra, etc. Dá para, por causa da expectativa de sobrevida da população brasileira, dá para aumentar o tempo de contribuição, dá para aumentar a idade, mas não colocar a idade mínima 65 para os homens, 62 para as mulheres. Tu fixa para diferentes trabalhadores do Brasil uma única alternativa. Segundo, discutir novas receitas na Previdência. Tem que discutir novas receitas da Previdência. Terceiro, tem que cobrar dos que devem a Previdência. Só em Santa Catarina, os 100 maiores devedores devem 5,5 bilhões de reais. Ou não precisa cobrar dos grandes, só cobrar dos pequenos. Pequeno paga a conta, os grandes não pagam e deixa por aí. Tem que discutir a reforma tributária que aumenta a receita de setores que hoje não pagam tributo no país, numa perspectiva progressiva. E quarto lugar, construir uma política econômica que gere emprego. Você tem 14 milhões de desempregados, como é que tu equilibra a Previdência? Até 2015 tinha superávit. Tanto é que nós pegava 20%. Se é certo ou errado é outra discussão. Podia ter ficado como um seguro, um fundo para no momento difícil manter. Mas isso é uma perspectiva crítica. Agora, a política econômica, tu gera 5, 6, 7 milhões de emprego. Deputado. Com esse emprego tu gera 5, 6 milhões de contribuintes para a Previdência. Tem solução? O tempo foi... Obrigada pela sugestão. Obrigada pela sugestão. O tempo é pré-determinado e assim como vocês têm o cronômetro, o deputado também tem à disposição dele. 2 minutos, eu vou usar o meu tempo, não usei todas as vezes, só. Obrigado. Na verdade, querido, não tem solução, é isso. É duro, nós temos que enfrentar com coragem. E não tem solução fácil. Vamos tributar grandes fortunas. Parece legal, vamos tributar, sabe o que vai acontecer? Meu amigo aqui é multimilionário, vamos tributar em 40% a fortuna dele. O que ele vai fazer? Vai levar o dinheiro para fora. Vamos cobrar os grandes devedores? Vamos. Nós temos 450 bilhões de reais de dívida. Primeiro, não foi feito isso nos governos anteriores. Segundo, e se cobrar, vamos resolver 1 ano e meio de déficit. E já que é para cobrar, o PT podia pagar a dívida, que é mais de 10 milhões de reais. Vou aproveitar para cobrar a dívida.
Esse é o ponto. Nós precisamos enfrentar com coragem o problema. E existem situações que não dá para tampar o sol com a peneira. A dívida é muito grande. Falar dessas pequenas diferenças é um cuspe numa chapa quente. Não resolve. Como eu disse, assim do jeito que está, vai continuar deficitária. Nós precisamos ter a consciência de que ficou sem dinheiro. Isso na família de nós é fácil de entender. Quando nós temos um problema de falta de recurso, o que a gente faz? Corta Sky, economiza na energia elétrica. Infelizmente é isso. É bom? É claro que não é bom. Eu gostaria que todo mundo recebesse mais. Mas nós estamos pagando a conta de erros do passado. Mas a política do leite derramado não dá certo. A gente precisa, com responsabilidade, deixar de ser egoísta e resolver o problema atual e garantir as nossas futuras gerações. A segunda pergunta, quem tem interesse em fazer a pergunta, por favor, levante a mão, a equipe do DCA vai selecionar. Novamente, por favor, seu nome, curso ou profissão e a sua cidade. Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Góes, eu tenho 19 anos. Sou estagiário de Direito no Fórum de Campos Novos e também resido em Campos Novos. A minha pergunta aos deputados é porque eu não concordo totalmente com a reforma que o Congresso e que o governo está debatendo hoje, mas eu acho que ela é necessária. Só que o meu medo é que daqui a alguns anos a gente não aprove essa e uma mais radical ainda surja. Porque o que eu vejo hoje? Eu vejo que o Estado, ele não cria empregos. Na minha visão, o Estado cria cabides. E o que eu quero dizer com isso? Como se criam empregos? Através da iniciativa das pessoas. E a maneira como é regulamentada a criação de novos empregos hoje, que é através das empresas que surgem, é muito difícil. Então eu queria pedir para os deputados, qual é de fato a solução que vocês dão? Porque eu vejo muitos argumentos muito válidos, mas eu não vejo uma solução apontada de um dos lados. Em resumo a sua pergunta, Vinícius, você pode repetir ela, por favor? Qual é a solução que você quer para a reforma da Previdência ou para a geração de emprego? Só para deixar mais claro, então, eu quero ouvir dos deputados qual é de fato a solução. Eu já vi dados, eu já vi estatísticas, eu já vi de uma das partes que a reforma da Previdência ela é uma questão política, eu já vi que ela é uma questão econômica, mas eu quero saber de verdade, a reforma da Previdência, ela tem que ser feita sim ou não? E se sim, e se não, por quê? Porque a minha maior dúvida... Vinícius. Tá bom, obrigado. Nós vamos fazer o sorteio para ver qual dos deputados responde primeiramente essa pergunta. O Pedro responde 2 minutos. Ok. Eu acho que esse é o debate profundo, que país a gente quer. Uma certeza eu tenho, esta reforma que foi aprovada em primeiro turno vai aumentar a desigualdade social, vai aumentar a exclusão previdenciária e milhões de brasileiros não vão se aposentar, outros milhões vão ter que trabalhar 5, 10, 15 anos a mais e terceiro, por menos. E vai tirar os recursos da economia. Portanto, vai aumentar a desigualdade social. Não tem como os que votaram a favor discordar disso. Em segundo lugar, quando nós discutimos reforma da Previdência e o papel do Estado, é nós colocarmos o Estado como um indutor do desenvolvimento. O Estado pode não criar emprego, mas o Estado pode induzir a criação do emprego. Por que nós tínhamos 22 milhões de carteira de trabalho assinada? Porque teve dinheiro de bancos públicos e bancos privados colocando na economia, induzindo o desenvolvimento econômico, colocando crédito para o setor agrícola, setor agronegócio e agricultura familiar.
botando dinheiro público na construção civil para gerar emprego, botando e ativando a economia. Qualquer país do mundo faz isso para ativar a economia. E o resto é falácia, porque o que está se construindo aqui é um discurso para que o Estado fica cada vez menos, para não garantir um mínimo de política pública social para o povo brasileiro. Isso é aumento da exclusão e da desigualdade social, achando que individualmente as pessoas vão ter sucesso ou fracasso na vida, sem o Estado, sem política pública, sem o direito de envelhecer, como é o direito da aposentadoria. E o dinheiro da aposentadoria distribui renda, distribui economia, e nós vamos ver. Daqui 2 anos nós vamos ver, daqui 3 anos nós vamos ver. Então, esta reforma não serve. Eu acho interessante o Estado induzindo a economia, pegando dinheiro e colocando na economia. Isenções fiscais, dinheiro para a JBS, dinheiro do BNDES para empresas, para outros países, jorrando dinheiro na economia, financiando isso, financiando aquilo. Óbvio, crescimento. Só que esse dinheiro não existe. Esse dinheiro foi impresso, gasto, e agora o boleto veio. Esse que é o problema. É claro que jogando dinheiro, investindo, gastando, pagando, usando o dinheiro do Estado, das pessoas, de tributo, a gente alavanca, mas a conta chega. E a conta chegou. É recessão, tem que pagar os juros. Esse que é o problema. Então não dá para a gente imaginar a ilusão de pegar empréstimo e financiar alguém, sempre os amigos do rei, e achar que aquele emprego, aquela geração, aquela explosão, aquele boom de JBS, OX, enfim, são coisas reais. Não são. O Estado não faz isso bem. Milton Friedman tem uma frase que se o Estado administrasse o deserto do Saara, em 5 anos ia faltar areia. Nós temos um ótimo exemplo no Brasil de que o Estado não administra os recursos. Aliás, o sistema bancário que você critica tanto, ele é ruim justamente por conta do Estado. Porque 50% das movimentações financeiras são de bancos públicos, Caixa Econômica e Banco Brasil, que tem que privatizar. Não tem nada que o governo cuidar da instituição financeira. E o resto dos bancos, só são 3, movimenta os outros 50% num sistema altamente regulamentado, que ninguém pode fazer. Aliás, eu sequer posso emprestar dinheiro para você a juros, porque inclusive isso é crime, agiotagem. Percebe que o Estado faz de tudo para controlar, para reduzir nós a cada vez ao mínimo. O Estado máximo é cidadão no mínimo. O que a gente quer é pessoas fortes, Estado mínimo. Nós vamos para a nossa terceira pergunta. Quem tiver interesse, por favor, levante a mão, que a equipe do DCE vai selecionar. Lembrando, por favor, as perguntas objetivas. O seu nome, curso ou profissão e a cidade de onde você fala. Tá. Boa noite, meu nome é Charles, eu sou professor universitário e consultor de empresa há alguns anos. É interessante porque o déficit de 2017 foi 187 bilhões, né? Mas não foi considerado COFINS, 220, PIS, contribuição social. Então teve déficit, mas considerando só o regime geral. E é interessante assim, como que a DRU, como foi possível tirar 114 bilhões da DRU em 2017 se o negócio está quebrado, se não tem saldo? Então é essa a questão. E interessante também que os 50% de déficit da corrente, quer dizer, desconsiderando a dívida pública, né? 2,9 bilhões por dia de manutenção de dívida pública. Então, isso, a Lava Jato, em 12 anos, identificou 12. Então, como que isso, né? Como é que a gente consegue tirar recurso de onde não tem? O Pedro novamente responde. Eu acho que você levanta a questão central. Se nós, no governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma, todos os aposentados recebiam em dia, e ainda nós tiramos 20%, e o Temer tirou 30% da DRU, da desvinculação da Receita da União, é uma falácia que o Estado brasileiro não pode garantir a aposentadoria para todo o povo brasileiro.
Segundo, tu tem que enfrentar o debate estrutural da política pública para garantir a aposentadoria. Já discutimos política econômica, já discutimos cobrar dos devedores da grande fortuna, já dá para discutir onde que dá para cobrar, mas tirar do pequeno, tirar de quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos, achando que vai resolver o problema da economia e do Estado brasileiro. Esse é o discurso ideológico de uma nota só, das velhas ideias ultraliberais que não conseguiram resolver o problema da humanidade. Foi um fracasso em todos os países que implantaram a política neoliberal, em todos. Vide a Argentina, daqui 4 anos nós seremos Argentina. Então esse discurso ultraliberal, da ausência do Estado, pelo amor de Deus, nós temos 150 milhões de brasileiros que precisam de política pública, de política social, de saúde, de infraestrutura, de desenvolvimento. Porque quando desoneramos os grandes para não pagar imposto, como a Dilma fez, os grandes empresários não geraram emprego, ficaram com o dinheiro. Então tem que fazer justiça tributária, tem que garantir o direito de se aposentar com o direito fundamental de quem produziu riqueza nesse país e tem o direito de envelhecer bem. Então a questão da dívida nós não enfrentamos. Mesmo nossos governos não tiveram condições políticas de enfrentar a questão financeira, do setor financeiro, da financiarização. Eles adoram financeira, adoram os bancos, que é lá que vai 1 trilhão por ano para fazer a festa a nossas custas. Vamos lá. Primeiro, esses tributos, temos que diferenciar a previdência da seguridade. Então, se você colocar todas as contribuições juntas, o conjunto, que é o cálculo de déficit da previdência, de arrecadação e despesa, aí sim gera o déficit. Essa conta, ela separa. Um outro ponto importante é de que esse dinheiro, ele não vai para o sistema bancário, Pedro. Ele não é para privilegiar os bancos. Ele é privilegiar as pessoas, porque se pagar a previdência, vai ter que retirar da saúde, segurança e educação. O dinheiro não cria de um toque de mágica ou não nasce em árvore. Com relação à DRU de fato é um erro de governos passados, que eu não concordo. Só que ela só foi descontada enquanto teve superávit até 2015. De 2016 em diante não teve, porque justamente não teve mais superávit. De qualquer forma, se você não concorda com a DRU, e eu também não, então você também é a favor da reforma, porque com a reforma acabou com a DRU. E mais um avanço que a nova Previdência dá para o sistema, porque realmente é um absurdo misturar os galhos com os bugalhos. É interessante falar de equilíbrio de contas, porque ano a ano o sistema vai ficar ruim. Hoje é 52% do orçamento, em 2026 é 80% vai ser comprometido. 80% em 15 anos vão somar, vai ultrapassar os 100%. Então não há dinheiro. Ignorar que existe déficit é ignorar a vida. A Dilma já falou isso, o Lula já disse isso. Todos tentaram fazer a reforma que precisa. É necessária, por mais que seja impopular, precisa enfrentar. Deputado, nós vamos para a nossa última pergunta do público. Por favor, diga o seu nome, o seu curso ou profissão e de onde você fala. E, por favor, que a pergunta seja objetiva. Boa noite aos deputados. Meu nome é Marlon, eu sou professor do curso de comunicação da UNOESC. Sobre o debate da reforma da Previdência, eu gostaria de fazer uma questão aos dois. Primeiro o deputado Gilson comentou no início da sua fala que a Câmara aprovou um empréstimo porque o governo estava quebrado, né? Esse é o discurso comum, que o governo está quebrado. Mas da mesma forma a gente vê que o governo federal liberou 2,5 bilhões em emendas parlamentares justamente para a aprovação da reforma e que esse dinheiro privilegiou os partidos do centro, né? Eu gostaria de saber a opinião dos dois com relação a essas práticas, já que o Estado está tão quebrado, como que sobram 2,5 bilhões, né, para fazer esses investimentos para os deputados, né? E qual o posicionamento de vocês com relação a essas práticas na Câmara e no Congresso?
A última pergunta também é respondida pelo deputado Pedro por meio. 2 minutos. Eu acho que você traz a questão central. Se a reforma é tão boa, que o povo aqui de Joaçaba, da MOC, toda a região, deviam abraçar os deputados, parabenizá-los, e não precisariam de 40 milhões para aprová-la. Eles sabem que é impopular. Eles sabem que estão tirando dos que vivem de 2, 3, 4 salários mínimos por mês. Eles sabem que vão tirar 160 bilhões da viúva que ganha um salário mínimo. Eles sabem que vão tirar dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente das mulheres ainda numa sociedade machista, que não consegue contribuir 35 anos de carteira de trabalho assinada. Eles sabem disso. E imoralmente, criminosamente, na mesma reforma, dão um incentivo de 84 bilhões para a elite agrária ruralista nesse país. Que moral, cara. Eu tenho lado. Eu sou classe média, sou professor de uma universidade, que ganhamos e vivemos de classe média. Como é que eu vou tirar o direito dos trabalhadores de se aposentar? De envelhecer com o mínimo de dignidade? Em nome do quê? Para onde vai esse dinheiro de 4,5 trilhões em 20 anos? Vai tirar de vocês, vai botar para quem? Essa coisa de que tem déficit, é decisão política. Faz reforma tributária, cresce a economia, induz o desenvolvimento e distribui renda, distribui massa salarial, distribui consumo. Isso é tão óbvio, só que eles não são keynesianos. Eu sou do mundo capitalista keynesiano, do desenvolvimentismo. Eles são neoliberais, ultraliberais, que não precisam de Estado. Quero ver vocês, quando os pais de vocês precisarem de tratamento, de oncologia, de neurologia, de cardiologia, e o discurso ultraliberal vai ser necessário. Não, não vai. Minha amiga tinha 300 hectares de terra. Deputado. 300 hectares de terra. Vendeu os carros, está vendendo a terra e não. Deputado. Eu não sei de onde tem esse termo ultraliberal, porque eu já li todos os autores liberais, ninguém chama. Mas eu aceito ultraliberal desde que você seja ultrasocialista. É esse o ponto. Mas enfim, o fato é que nós estamos tratando de emendas parlamentares. Eu não recebi nenhum real de emenda parlamentar adicional. Nenhum real. Aliás, eu sou um deputado federal contra as emendas. Eu não acredito que o dinheiro tenha que sair de Joaçaba e para um político burocrata lá em Brasília, para ele decidir aonde que vai o dinheiro, qual a solução, em 295 municípios. Existe uma verdade em emenda parlamentar. Ela é utilizada em chantagem em época de eleição. É isso. E geralmente essas emendas vão, inevitavelmente, para aquelas regiões onde o deputado tem voto. Quem tem que decidir o que tem que ser resolvido em cada cidade é a cidade. O dinheiro não pode sair de Joaçaba e ir para Brasília, não. Paga um bypass muito caro. E aí vai prefeito, vereador, paga passagem aérea, hotel, frigobar, para ir lá e passar o pires e tirar foto com o deputado. Pensando nisso, eu lancei uma plataforma no meu site que chama gilsonmarques.com.br/sem-barganha. Qualquer entidade, qualquer prefeitura, vai lá, cadastra um formulário, apresenta um projeto, número de pessoas atingidas, qual é a gestão, se tem transparência, orçamento, e aí eu vou ter uma equipe técnica paga pelo meu bolso para a gente fazer a escolha dos melhores projetos. E pensando que nós precisamos de um Estado mínimo que custe menos, eu sou o deputado federal mais barato do Estado de Santa Catarina. Eu só tenho 6 assessores dos 25, só uso 20%, minha meta é 50% da cota, não uso auxílio moradia, apartamento funcional, auxílio médico ilimitado, nenhum benefício, justamente por o dinheiro ficar no bolso de vocês e não no parasita do Estado que nem eu. Obrigado. Encerrada essa segunda rodada de perguntas, a gente vai para a finalização do nosso evento. Cada deputado deverá fazer um discurso para concluir a sua participação no debate. São 3 minutos para cada deputado. A ordem do pronunciamento novamente será feita por sorteio. O primeiro deputado a se manifestar, Gilson Marques.
Pessoal, muito legal esse evento, eu gostei muito de vocês, principalmente que aplaudiram os 2 deputados, agradecer ao doutor Pedro, professor aí, a gente já teve algumas conversas lá no plenário, é muito legal esse ambiente, justamente porque eu defendo a liberdade de expressão, e liberdade de expressão não é tirar a ideologia das escolas, nada disso, mas justamente isso que vocês estão fazendo agora, agradecer ao DCE, porque é justamente mostrar as 2 visões. E a gente precisa ter o conhecimento para depois dizer se gosta ou não. Muitas as pessoas falam assim, não gosto de política, mas não sabe o que é contra ou a favor da reforma, mas não escutaram, não estudaram. Então, esse ambiente, ele é sensacional. E a política é um negócio estranho, porque as pessoas votam, por exemplo, no Congresso, e depois criticam aqueles profissionais que elas mesmas colocaram. E a gente está num ambiente sensacional, porque a gente aprendeu errado para os nossos pais, ensina errado para os nossos filhos que a política é coisa de vagabundo. Quando na verdade, quando a gente faz isso, a gente tira a esperança de que alguém certo, competente, honesto, faça parte do sistema. E aí sempre ficam os mesmos e a gente sempre chega no mesmo caminho. Então talvez o recado que eu queria deixar para vocês é de incentivo, de participação, de acompanhamento, de estudo, e de dividir o pensamento que vocês acreditam. Lá nós temos muitas pessoas, até de boas intenções, mas que o resultado não é alcançado. Na verdade, o político sempre quer meter na vida das pessoas, fazer uma lei para regulamentar alguma coisa. Nós já estamos em 4.100 projetos, quando na verdade isso tudo desvirtua o foco que a gente quer chegar lá na frente. E geralmente é atrapalhar. Se vocês forem pensar, por exemplo, não precisam falar, se alguém puder aqui me dizer em 5 anos, uma lei que beneficiou positivamente, que saiu da Assembleia Legislativa Estadual, alguém sabe uma lei que... Difícil. Oi? Artigo 170. Então, é uma lei federal, não é? Estadual? Há discussões com relação a essa lei. É uma pena que eu só falei em 30 segundos, mas eu queria agradecer o debate e dizer que com relação à reforma da Previdência, é muito interessante que vocês leiam as 66 páginas. E mais do que isso, olhar com um olhar para o futuro. Pensar o quanto que vocês querem retirar para si mesmos e quanto vocês querem deixar para a geração futura. E não olharem a sua própria situação ou em particular, e sim como um sistema saudável. Aliás, o setor público tem muito desse problema. A gente não faz conta. Obrigado, Gilson. Foi bom participar desse debate, Gilson. Eu acho que nós engrandece, democratiza. Eu odeio a ditadura, eu defendo a democracia. Então, por isso que foi uma alegria partilhar contigo, Gilson, esse debate. Em segundo lugar, é uma opção. Tem uma leitura ideológica que tudo que vem do Estado é o lugar da incompetência, da improdutividade, da ineficiência. Tudo que vem do privado é o lugar da eficiência, da produtividade e da competência. E eu, quando fui prefeito de Chapecó, tive que trabalhar 100 dias para recuperar uma empresa privada que tinha se apropriado muitas vezes de recursos em financiamento público do presidente, da família do presidente da Argentina, que foi à falência, e nós que tivemos que ir lá lutar para recuperar e colocar emprego e desenvolvimento. Então esse falso dilema, essa falsa dicotomia entre o público e o privado não resolve o problema nosso. Segundo lugar, que país a gente quer, que Brasil nós queremos para a juventude, direito da creche até a universidade. E se vocês querem fazer a polêmica de competência em produtividade, da OCDE, no PISA, a avaliação das escolas técnicas federais do Brasil, como aqui de Luzerna, é a melhor, tem 515 pontos, quando a OCDE é 495. Se querem comparar e ver onde tem competência técnica, 95% da ciência e tecnologia em universidade é nas públicas. Podemos discutir o acesso, sim, mas nós conseguimos. Cada 100 alunos que entram em Chapecó, na Universidade Federal da Fronteira Sul, 90 são da escola pública. Cada 40 que entram no curso de medicina, 36 são de escola pública. É decisão política,
E sonha um dia que todos os filhos dessa terra têm direito a lutar, têm direito a estudar, como fiz do artigo 170, como fiz do 171, como fiz do PROIES, como fiz do imposto de renda, porque teria um sacrifício de mais de 100 milhões dessa universidade ter que pagar de imposto, ficou aqui para conseguir pressionar menos a mensalidade dos nossos jovens estudantes. Quero dizer para vocês, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, convido eu e o Gilson Marques, e vocês vão ver aumento da desigualdade social, quando congela para 20 anos saúde e educação. Me desculpe, num país do mundo fez isso, nenhum país do mundo fez isso, congelou. Um país que corta investimento na educação, corta o futuro da juventude desse país. Um país que corta a possibilidade de envelhecer com dignidade, é voltar os filhos e os netos cuidar dos velhos, dos idosos de novo. Que é isso? O mínimo que de dignidade nós conseguimos com a aposentadoria, 1, 2, 3 salários mínimos, eles vão tirar 800 bilhões ou 4 trilhões em 20 anos. Me conta outra história que isso vai ter solução para o país. Não é essa a receita. Não é essa a receita. Deputado. A receita é o direito de envelhecer bem para ter a dignidade de morrer bem. Não a reforma da Previdência, essa que está lá no Congresso Nacional. Obrigado. Chegamos ao final deste debate sobre a reforma da Previdência com os deputados federais Pedro Czai, do Partido dos Trabalhadores, e Gilson Marques, do Partido Novo.